complexidade trágica e investigação psicanalítica. A tragédia de Hamlet oferece um campo fértil para a articulação entre literatura e psicanálise. Ambientada no Reino da Dinamarca, a obra dramatiza conflitos existenciais que ultrapassam o plano individual, alcançando estruturas profundas da subjetividade. Ao explorar temas como desejo, culpa e identidade, a peça permite aproximações conceituais com as formulações de Freud, Jung e Lacan. A melancolia e o luto como impedimentos à ação. O luto de Hamlet extrapola a dor natural pela morte do pai e adentra o campo da melancolia, conforme proposto por Freud. Nesse estado, o objeto perdido é internalizado de forma patológica, paralisando o eu diante da realidade. A inércia do protagonista não se reduz à hesitação moral, mas emerge como expressão de um conflito narcísico inconsciente. O fantasma e a estrutura do desejo recalcado. A aparição do fantasma do pai representa um retorno do recalcado, figura que obriga o herói a encarar conteúdos psíquicos reprimidos. Na leitura lacaniana, o espectro simboliza a intrusão do real, aquilo que resiste à simbolização plena. Sua demanda por vingança atua como um imperativo impossível de ser plenamente cumprido sem desestruturação subjetiva. Arquétipos junguianos e o espaço do inconsciente coletivo. O castelo de Elsinore funciona como um labirinto simbólico, expressão concreta do inconsciente coletivo de Jung. Esse espaço sombrio reúne figuras arquetípicas, o herói, a sombra, o velho sábio, que revelam os padrões universais da psique. Hamlet, ao confrontar o fantasma, enfrenta não apenas seu trauma pessoal, mas verdades universais da condição humana. Vestimentas e máscaras como formas de alienação. As roupas desempenham função que ultrapassa o mero figurino cênico, assumindo papel semiótico dentro da narrativa. O traje negro do príncipe indica o apego à perda e sua identidade fragmentada. Em contraposição, Cláudio veste-se com pompa, projetando uma fachada que esconde suas falhas éticas, ilustrando o conflito entre aparência e essência. O superego e a hipocrisia da autoridade. Cláudio encarna o superego repressivo que oculta sua culpa sob rituais de poder. Essa figura simbólica, segundo a leitura freudiana, internaliza a censura social, mas também perpétua a culpa inconsciente. A corte dinamarquesa, nesse contexto, opera como palco da repressão coletiva, onde desejos ilícitos são disfarçados por formalidades e protocolos. Desejo e falta no campo lacaniano. A hesitação de Hamlet diante da vingança revela a lógica lacaniana do desejo como falta. O protagonista não deseja matar Cláudio por si, mas responde à falta que o constitui enquanto sujeito. A impossibilidade de alcançar plenitude se manifesta em sua linguagem fragmentada, revelando a cisão entre o eu e o outro. Tragédia inconsciente e universalidade. A análise psicanalítica da obra revela camadas que aprofundam sua densidade dramática e filosófica. Freud, Jung e Lacan oferecem chaves interpretativas que desvelam o enigma da condição humana presente em Hamlet. A peça assim transcende sua época ao expressar angústias e dilemas atemporais enraizados na psique coletiva. A visita do fantasma e a desestabilização psíquica. A primeira aparição do fantasma marca uma ruptura ontológica no enredo de Hamlet, instaurando a dúvida sobre a realidade e a verdade. Sua presença obriga o protagonista a reconhecer um evento traumático e obscuro, desestabilizando a lógica e os códigos morais da corte. Trata-se do ponto de inflexão que conecta o drama individual a dimensões inconscientes profundas. O retorno do recalcado na leitura freudiana. Pela ótica freudiana, o fantasma manifesta o retorno de conteúdos recalcados, em especial os ligados ao complexo de Édipo. A denúncia do assassinato do pai evoca desejos inconscientes latentes, projetados sobre a figura de Cláudio. A culpa por esse desejo recai sobre Hamlet, bloqueando sua capacidade de ação e mergulhando-o em ambivalência paralisante. A sombra e o ancião como arquétipos junguianos. Na abordagem junguiana, o fantasma representa simultaneamente o arquétipo do ancião sábio e o da sombra.
Como guia simbólico, força Hamlet a confrontar o que está reprimido, revelando dilemas morais irresolutos. A mensagem transmitida transcende o plano pessoal e penetra o inconsciente coletivo, despertando memórias arquetípicas de perda, vingança e justiça. O registro do real e a falha da simbolização. Segundo Lacan, o fantasma pertence ao registro do real, domínio do irrepresentável. Sua aparição impõe uma interrupção simbólica, fazendo emergir um trauma que não pode ser completamente traduzido em palavras. O dilema do protagonista reside em agir ou não diante de um desejo que, ao ser realizado, comprometeria sua própria estrutura subjetiva. Interseção entre sonho, trauma e representação. A cena apresenta uma convergência entre realidade e fantasmagoria, encarnando um trauma que se impõe como enigma. O encontro com o pai morto é mais do que um dado factual, é uma representação que exige decifração, funcionando como um sintoma psíquico que exige interpretação. A experiência nesse sentido é tanto individual quanto simbólica. Paralelos clínicos com o Homem dos Lobos. O caso freudiano do Homem dos Lobos oferece um paralelo esclarecedor. O sonho com lobos brancos na árvore simboliza a cena traumática reprimida da relação parental. Assim como o fantasma em Hamlet, o sonho atua como revelação indireta de um conteúdo insuportável para a consciência, obrigando o sujeito a reorganizar sua percepção da realidade. Entre justiça e desejo, um conflito ético estrutural. A exigência de vingança colocada pelo fantasma convoca Hamlet a decidir entre um ideal de justiça e os limites impostos pela ética do desejo. A cena inscreve o protagonista em um conflito entre o superego e a pulsão. A hesitação frente à ação é reveladora da complexidade do desejo humano, atravessado por interditos e contradições. Trauma, interdição e estrutura psíquica. A aparição do fantasma condensa em uma única cena múltiplos níveis da experiência psíquica: o trauma pessoal, os arquétipos coletivos e os impasses da simbolização. A multiplicidade de interpretações demonstra a potência simbólica do teatro shakespeariano como espelho do inconsciente, oferecendo ao público a oportunidade de refletir sobre os enigmas da condição humana. A arte como estratégia de confronto psíquico. A encenação de A Ratoeira constitui um dispositivo simbólico pelo qual Hamlet tenta desvelar a verdade oculta sobre a morte do pai. A peça dentro da peça transforma o teatro em instrumento de revelação e provocação, revelando não apenas a possível culpa de Cláudio, mas também os mecanismos inconscientes de quem a propõe, repetição compulsiva e o trauma não elaborado. Na leitura freudiana, essa estratégia dramatúrgica não é mero artifício narrativo, mas uma repetição compulsiva do trauma original. Hamlet, ao reencenar simbolicamente o crime, busca dominar o acontecimento que o paralisa. Contudo, permanece incapaz de transformar essa repetição em elaboração, fracassando ao evitar o enfrentamento direto. O bobo como máscara do inconsciente coletivo. A cena inscreve-se na lógica do trickster junguiano, arquétipo que usa a astúcia e o riso para provocar revelações. Hamlet, ao assumir esse papel, disfarça sua dor sob o véu do cômico e do teatral. A arte torna-se uma linguagem compensatória que comunica verdades interditadas pela razão e revela tensões internas reprimidas, o olhar do outro e o desmoronamento simbólico. Na perspectiva lacaniana, o momento central da cena é o olhar de Cláudio diante da representação. Esse olhar devolve a Hamlet a imagem de uma verdade insuportável, abrindo um furo no registro simbólico. A encenação, ao provocar a reação do rei, faz emergir o real, aquilo que escapa à ordem da linguagem e da lei. Teatro, verdade e construção da realidade. A peça encenada configura uma metáfora da própria função da arte, criar uma realidade fictícia capaz de afetar o real. Hamlet, ao manipular signos teatrais, tenta organizar uma narrativa que responda ao enigma de sua existência. O gesto teatral não elimina o trauma, mas revela sua persistência sob formas simbólicas, sonhos, falhas e a linguagem do inconsciente. O caso clínico de Dora, analisado por Freud, evidencia como atos simbólicos,
Sonhos, esquecimentos, sintomas, podem funcionar como cenas secundárias do trauma. Assim como Hamlet utiliza o teatro para expressar um impasse inominável, Dora recorre à linguagem indireta do inconsciente para lidar com desejos reprimidos. Máscara, verdade e ambiguidade cênica. A encenação não oferece clareza, mas intensifica a ambiguidade entre aparência e essência. A verdade revelada no palco não dissolve o dilema ético, apenas o torna mais visível. Hamlet não encontra resolução, mas um agravamento de sua dúvida. Mesmo com a reação de Cláudio, a certeza absoluta permanece ausente. Conclusão: representação e inscrição do inconsciente. A ratoeira transcende sua função dramatúrgica ao se constituir como espaço de inscrição do inconsciente. A cena demonstra que o teatro, como sintomas, revela mais do que diz e escapa ao controle total do sujeito. Em Hamlet, a arte torna-se tanto espelho quanto armadilha, refletindo os impasses mais profundos da subjetividade. Acusação, raiva e ambivalência materna. O confronto entre Hamlet e Gertrudes constitui um dos momentos mais intensos da tragédia, onde amor, repulsa e acusação se entrelaçam. Ao repreender a mãe por sua união com Cláudio, o príncipe expõe não apenas uma crise moral, mas também uma tensão psíquica que ultrapassa a lógica consciente. A violência do discurso revela a profundidade do conflito, deslocamento do desejo e complexo edipiano. A leitura freudiana identifica na cena a manifestação de um complexo de Édipo invertido. A raiva dirigida a Gertrudes não é apenas indignação moral, mas o deslocamento de um desejo recalcado. Hamlet, impossibilitado de integrar esse desejo, converte-o em acusação e culpa, projetando sobre a mãe sua própria cisão psíquica. A grande mãe como obstáculo à individuação. Pela ótica junguiana, Gertrudes representa o arquétipo da grande mãe negativa. Sua presença exerce uma força de regressão que impede Hamlet de avançar em seu processo de individuação. Para que o protagonista possa alcançar autonomia psíquica, torna-se necessário o rompimento simbólico com essa figura materna absorvente. O assassinato como recusa da castração. Na perspectiva lacaniana, a morte de Polônio não é um ato casual, mas a tentativa simbólica de negar a própria castração. Hamlet elimina um representante da função paterna, buscando restabelecer uma ordem que já está irremediavelmente perdida. O ato revela a dificuldade de aceitar os limites impostos pelo simbólico, imagens paternas e idealização perdida. O discurso de Hamlet, ao contrastar os retratos do pai e de Cláudio, expressa uma idealização que reforça o luto e o ressentimento. O pai morto é glorificado como um modelo inalcançável, enquanto o usurpador encarna a corrupção. Essa comparação fixa o protagonista em um passado idealizado que bloqueia qualquer resolução. Eco esteriforme no caso de Elizabeth von R. O caso clínico de Elizabeth von R., analisado por Freud, apresenta paralelos importantes com a ambivalência de Hamlet. Seus sintomas surgem após conflitos emocionais com figuras parentais substitutas, demonstrando como o desejo recalcado pode gerar manifestações somáticas. Assim como ela, Hamlet vive o impasse entre desejo e culpa, violência simbólica e disfunção familiar. O assassinato de Polônio revela a dimensão trágica da disfunção familiar. A violência não se limita ao plano físico, mas reverbera como desorganização simbólica. A casa de Gertrudes, ao invés de espaço de acolhimento, torna-se cenário de ruptura, onde os laços entre mãe, filho e autoridade são despedaçados. Conclusão: conflito estrutural e rompimento psíquico. O confronto com Gertrude sintetiza uma série de impasses psíquicos fundamentais: desejo interdito, idealização paterna e negação da castração. A cena expõe a falência dos vínculos simbólicos que sustentam a subjetividade. Em Hamlet, o drama familiar é também drama estrutural, revelando a instabilidade da condição humana. Culminância trágica e desvelamento da verdade. O duelo entre Hamlet e Laertes marca o clímax da peça, no qual a verdade encoberta por intrigas e dissimulações é finalmente revelada.
O ato de confrontar-se com o destino coincide com o desmascaramento de Cláudio, encerrando o ciclo de engano com a exposição da corrupção. A violência torna-se instrumento de revelação. A morte como forma de substituição da culpa. Na leitura freudiana, a morte de Hamlet representa uma sublimação da pulsão de morte. Ao aceitar o destino que lhe cabe, o personagem realiza um autossacrifício que opera como expiação inconsciente. O desenlace trágico não é mero acaso, mas o cumprimento de uma trajetória marcada por culpa edipiana e conflito interno, individuação e integração dos contrários psíquicos. Para Jung, o confronto final simboliza a integração da sombra no processo de individuação. A luta contra Laertes não se restringe ao plano físico, mas se inscreve como metáfora do embate entre os impulsos destrutivos e os anseios de reconciliação. A morte, nesse contexto, assume um papel de totalidade e transcendência. Desejo impossível e sujeito falhado. A tragédia, à luz de Lacan, revela a estrutura do desejo como essencialmente impossível. Hamlet apenas se torna capaz de agir quando já está condenado, demonstrando que a ação é mediada por uma inscrição simbólica prévia. O sujeito, nesse processo, nunca se realiza plenamente, sendo sempre atravessado pela falta, aceitação do real e libertação da angústia. O silêncio que encerra a fala de Hamlet não é vazio, mas expressão de uma aceitação última. Cessa o conflito discursivo e emerge uma reconciliação com o real, aquilo que não pode ser simbolizado. A tragédia, assim, alcança uma catarse ao representar a libertação do personagem frente à angústia do desejo não realizado, paralelo com a clínica da finitude. Estudos sobre pacientes em estado terminal revelam que, ao aceitar a morte, muitos encontram uma forma de paz psíquica. Assim como Hamlet, esses sujeitos cessam o conflito interno quando se permitem integrar a perda. A proximidade da morte, longe de paralisar, pode oferecer uma experiência de completude subjetiva, purgação simbólica e reconstrução da ordem. Com a queda de Cláudio e a morte de Hamlet, a peça propõe uma espécie de purgação simbólica. A justiça não se concretiza por meios institucionais, mas por um ato sacrificial que desarticula a corrupção e reabre a possibilidade de reordenação. A tragédia não oferece redenção plena, mas uma nova abertura estrutural. Conclusão: morte, desejo e reconciliação psíquica. O duelo final condensa os grandes temas da psicanálise: pulsão, desejo e simbolização. Hamlet encontra na morte a única forma de cessar o impasse entre agir e desejar. O silêncio final não é ausência, mas síntese de uma subjetividade que, atravessada pelo simbólico, só encontra paz ao aceitar sua falência constitutiva. Subjetividade em conflito e estrutura dramática. A tragédia de Hamlet expõe de forma intensa e simbólica a crise da subjetividade diante de dilemas existenciais e pulsionais. Ao acompanhar o percurso do protagonista, observa-se como o drama individual revela estruturas psíquicas universais. As hesitações não derivam de fraqueza, mas de embates internos não resolvidos. Dimensões inconscientes do desejo. As falas célebres como ser ou não ser ecoam o enfrentamento das pulsões inconscientes. A dualidade entre agir ou não agir evidencia o conflito entre os impulsos primários e as exigências morais. O inconsciente emerge como território onde o desejo se manifesta de forma fragmentada, impulsionando e ao mesmo tempo paralisando a ação. Arquétipos e representações simbólicas. A presença de figuras arquetípicas como o fantasma, a mãe ambivalente e o duplo, indica a operação de estruturas coletivas na construção do drama. A psique de Hamlet é atravessada por imagens que não são apenas pessoais, mas também representações simbólicas do inconsciente coletivo, segundo a perspectiva junguiana. Falta estrutural e real lacaniano. Do ponto de vista lacaniano, Hamlet revela o sujeito falhado diante do desejo. A ação se realiza somente no limite, quando a palavra já se esgota. A falta, elemento estruturante do desejo, conduz o protagonista a uma trajetória onde o confronto com o real é inevitável, mas nunca plenamente simbolizável. Paralelos clínicos e reflexões psicanalíticas.
Os casos clínicos de Freud, como Dora Elizabeth von Rua e O Homem dos Lobos, mostram como sintomas neuróticos se enraizam em conflitos semelhantes aos de Hamlet. A literatura e a clínica compartilham a mesma matriz, a da linguagem como expressão do inconsciente e a da repetição como tentativa de elaborar o trauma. O fantasma como verdade reveladora. O fantasma paterno não apenas desencadeia a trama, mas também atua como metáfora da verdade reprimida. Encará-lo representa o primeiro passo para a reconstrução simbólica. Confrontar o fantasma no drama ou na análise exige a coragem de reconhecer o desejo interdito que organiza o sujeito. Tragédia como espelho da condição humana. A peça transcende seu tempo ao tematizar dilemas que permanecem centrais: culpa, identidade, desejo, morte. Hamlet é o espelho de uma humanidade dilacerada entre opostos que nunca se reconciliam plenamente. A tragédia reside na tentativa de nomear o indizível e na impossibilidade de completude subjetiva. Conclusão: enfrentamento, silêncio e verdade. Hamlet ensina que apenas no enfrentamento dos fantasmas, reais ou simbólicos, emerge a verdade do sujeito. O silêncio final não representa ausência, mas a condensação de tudo aquilo que não pôde ser dito. Como na psicanálise, a palavra falha onde o desejo insiste, e é nesse intervalo que reside a condição trágica.